E aí, vamos lá? Então, ó, fizemos a parte inicial, né? Fulano, Lava Jato, vem propor ação em face do Estado. Daí, cabimento, fatos. Os fatos são uma questão, a gente já está acostumado a fazer isso. Então, depois do cabimento, a gente coloca aqui, ó, dos fatos. E aí, vai ficar mais ou menos assim. O autor teve o seu estabelecimento interditado, é porque o Lava Jato é uma pessoa jurídica, é composto por marca, estabelecimento e tudo mais. Então, o autor, que é o Lava Jato, teve o seu estabelecimento interditado por ato de diretor de determinado órgão de fiscalização do réu, sob o fundamento de que estaria ultrapassando o limite máximo de ruídos permitido para o exercício da atividade. A autoridade administrativa estabeleceu que o referido limite tem previsão em legislação estadual, que prevê, além da interdição, a possibilidade de se aplicar a sanção de advertência e até mesmo a concessão de prazo para o adequado tratamento acústico pelo dono do estabelecimento. Ocorre que o autor não foi notificado para exercer o contraditório e a ampla defesa e para participar do ato de medição sonora, ressaltando ainda que as atividades do autor vêm sendo exercidas há mais de 15 anos no mesmo local. Dessa forma, a necessidade de realização de uma perícia judicial para verificar a legalidade ou ilegalidade do auto de infração. Em razão disso, vem propor a presente ação com a intenção de suspender e anular o auto de infração que foi praticado ilicitamente, né? Então, os fatos são basicamente a questão, você muda um pouquinho as palavras, faz com que fique com um formato diferente, mas o conteúdo é o mesmo, aquilo que eu disse a vocês. Antes de partir para o mérito, tutela de urgência. Vamos lá? Aqui a gente tem um prato feito. Toda tutela de urgência a gente vai usar 4 parágrafos básicos. 4. 1. Explicando quais são os requisitos da tutela de urgência. Então, a gente vai falar do 300 do CPC e falar que tem que ter probabilidade do direito e perigo de dano. Depois que a gente explica quais são os requisitos, eu vou precisar de um parágrafo para cada requisito, um para mostrar o perigo de dano e o outro para mostrar a probabilidade do direito. E depois eu vou concluir. Tranquilo? Então, vamos lá. Da tutela de urgência. Aí eu começo. Primeiro parágrafo, são 4 parágrafos. Inicialmente, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência desde que se demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, o primeiro parágrafo é para explicar os 2 requisitos. Então, eu começo dizendo que, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, pode-se requerer a tutela de urgência desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aí, um parágrafo para cada requisito agora. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o autor está impedido de exercer suas atividades e obter o lucro necessário ao seu funcionamento regular. Então, começo explicando por que que existe um perigo de dano. Vai fechar as portas se continuar assim, não vai ter dinheiro, né? E a probabilidade do direito é um mérito. Eu não vou desenvolver o mérito agora, mas eu vou apresentar os argumentos de mérito que serão desenvolvidos no tópico de mérito. Aqui eu vou só apontar quais são os argumentos.
a probabilidade do direito decorre, se baseia na violação aos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, estampados nos artigos 5º, 54 e 55, e também na afronta ao princípio da proporcionalidade previsto no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Pessoal, como eu disse a vocês, a probabilidade do direito é um mini-mérito. Por quê? Esse mérito a gente vai desenvolver no tópico seguinte. Aí no tópico seguinte, sim, eu vou trabalhar cada um desses argumentos, dispositivo constitucional, lei, jurisprudência, caso concreto e conclusão. Aqui eu vou citar quais são os artigos de mérito. Ou seja, eu mostro ao juiz que o meu direito é provável. Eu ainda não estou mostrando a ele que eu estou cheio de razão. Isso vai chegar depois, tá? Aí eu concluo. Portanto, deve ser suspenso o ato impugnado até o julgamento final do feito. Então, você repara que não é satisfativo. Eu quero que, até que se julgue o processo, eu possa exercer as minhas atividades, né? Então eu quero que suspenda o ato para que o Lava Jato possa funcionar até o julgamento final do feito. Depois, aí no julgamento final, vai verificar se tem ou não razão o autor. Mas por enquanto, na dúvida, meu direito é provável, tá? Vamos reler. Ficou assim. Inicialmente, são 4 parágrafos, né? Inicialmente, o artigo 300 do CPC prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência, desde que se demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o autor está impedido de exercer suas atividades e obter o lucro necessário ao seu funcionamento regular. Isso é uma situação de risco. Está resolvido. A probabilidade do direito se baseia na violação aos princípios do devido processo legal e contraditória e ampla defesa, estampados no artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal, e também na afronta ao princípio da proporcionalidade, previsto no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Esses são os argumentos de mérito que eu vou desenvolver no próximo tópico, com toda a calma. Agora eu já mostro ao juiz, ó, dê uma olhadinha no que vem aí para você. Mostre que você tem, que o seu direito é provável, que existe a fumaça do bom direito. Portanto, deve ser suspenso o ato impugnado até o julgamento final do feito. O que eu quero, por enquanto, em sede de tutela de urgência, é suspender o ato impugnado. Beleza. Vamos para o mérito? Daí, finalizado isso aqui, do mérito. Ó, quando eu trato do mérito, nesse caso, diferente da ação que a gente treinou anteriormente, eu estou diante de uma situação em que existem 2 argumentos para anular o mesmo ato. Cada um desses argumentos, por si só, seria suficiente a anular o ato. Então, a violação ao princípio da proporcionalidade sozinha, mesmo que tivesse respeitado o contraditório, ampla defesa, a violação ao princípio da proporcionalidade justifica a anulação do ato. E a ausência de contraditório, ainda que fosse proporcional, por si só, justifica a anulação do ato. Então eu tenho 2 argumentos que, isoladamente, cada um deles por si só, já justifica a anulação do ato. Obviamente, eu vou apresentar os 2. O que importa é eu conseguir dividir esses argumentos. Então, vou dizer, ó, primeiramente, isso, ademais, aquilo. Então, é importante que você comece a usar conectivos de adição para mostrar ao seu examinador que você está apresentando argumentos diferentes. Então, você começa, primeiramente, aí apresenta um argumento, desenvolve todo ele. Como é que desenvolve o argumento? Lembra? Direito
caso concreto, conclusão. A gente tinha combinado que todo argumento a gente ia desenvolver assim. Primeiro a gente traz o dispositivo da lei, da Constituição, argumentos, aspectos jurídicos. Depois a gente traz para o caso concreto, subsunção do fato à norma. E depois a gente conclui. Então, cada argumento que eu tiver, eu vou desenvolver todo antes de partir para o seguinte. Senão fica confuso, seu examinador não acha nada. Então, cada argumento vai ser trabalhado separadamente. Primeiro, eu desenvolvo o argumento, ou seja, apresento os aspectos jurídicos, trago para o caso concreto, concluo. Daí, segundo argumento. Aí eu vou fazer o quê? Ademais, além disso, outro sim, por fim. Ou seja, esses conectivos vão mostrar que eu estou saindo de um argumento e passando para outro argumento. Então o examinador diz, ó, primeiro argumento está ok, vamos ver se tem outro. Ah, tem aqui, ó, ademais, além disso, outro sim, por fim. Então isso aqui vai ser muito importante para que você possa passar para o argumento seguinte. Você vai usar esses conectivos. Então passou para o argumento seguinte, ademais, aí desenvolve direito, caso concreto, conclusão. É isso que a gente vai fazer em todos os casos. Quer ver? Vamos lá. Vou começar a fazer isso aqui agora. Primeiramente, então do mérito. Primeiramente, o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, estabelece que deve ser respeitado o devido processo legal para a restrição de direitos. Vejamos. E aí eu transcrevi o artigo 5º, 54 da Constituição. Ninguém será privado dos seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal. Vou continuar argumentando. Nesse sentido, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, dispõe que o processo administrativo somente será regular se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Então, ainda vou trazer alguns argumentos jurídicos, tá? Trouxe os dois dispositivos constitucionais que eu achei mais importantes. Transcrevi o primeiro, o segundo não precisei transcrever, bastou citar. Vou continuar. Com efeito, a ausência de notificação e a impossibilidade do direito de defesa enseja a nulidade de processos administrativos. Então, não basta eu citar ou transcrever os artigos, eu tenho que explicar. Então, expliquei. Se os processos administrativos não tiverem notificação, garantia de direito de defesa, eles são nulos. Ponto. Então, depois que eu apresentei os argumentos, né, os dispositivos da Constituição, a argumentação jurídica, agora eu vou para o caso concreto. No caso em apreço, foi feita a medição sonora em local diverso do estabelecimento do autor, que não pôde participar da produção da prova e apresentar seu direito de defesa. Sendo assim, vou concluir. Nulo o processo administrativo que resultou na aplicação da pena impugnada. Então,
eu apresentei toda a minha argumentação jurídica em relação ao primeiro argumento, né? Preste atenção que eu ainda não falei do princípio da proporcionalidade. Eu estou falando da violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Toda a minha argumentação ainda está no primeiro argumento. Todo o desenvolvimento dele. Agora eu vou partir para o segundo. Vou dizer, ademais, o artigo 2º da Lei 9784 de 99 regulamenta que a atuação administrativa deve respeitar, entre outros, ao princípio da proporcionalidade. Ou seja, a pena deve ser adequada à gravidade da infração cometida. Na situação em epígrafe, agora a gente vai mostrar no caso concreto, né? Em epígrafe, a legislação estadual prevê a aplicação de pena de advertência e concessão de prazo para tratamento acústico. Todavia, o poder público aplicou a pena mais grave de interdição, apesar de o autor funcionar há mais de 15 anos sem qualquer penalidade anterior. Portanto, violado o princípio da proporcionalidade, é nulo o ato discutido. Então, veio o meu segundo argumento, né? Preste atenção que eu não embolei eles. Eu primeiro falei do primeiro, a ausência de contraditório e ampla defesa, e depois eu parti para o segundo, a discussão acerca do princípio da proporcionalidade. Então, esses argumentos têm que ser separadamente tratados para não confundir o examinador, ok? Vamos lá, vamos reler rapidinho. Primeiramente, o artigo 5º, 55 da Constituição Federal estabelece que deve ser respeitado o devido processo legal para a restrição de direitos. Vejamos, transcrevi. Nesse sentido, o artigo 5º, 55 da Constituição, que primeiro foi o 54, né? Dispõe que o processo administrativo somente será regular se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, a ausência de notificação e a impossibilidade do direito de defesa enseja a nulidade, né? A nulidade de processos administrativos. No caso, em apreço, foi feita a medição sonora em local diverso do estabelecimento do autor, que não pôde participar da produção da prova e apresentar o seu direito de defesa. Sendo assim, nulo o processo administrativo que resultou na aplicação da pena impugnada. Aí eu vou para o segundo argumento. Ademais, o artigo 2º da Lei 9784 de 99 regulamenta que a atuação administrativa deve respeitar, entre outros, ao princípio da proporcionalidade, ou seja, a pena deve ser adequada à gravidade da infração cometida. Na situação em epígrafe, a legislação prevê a aplicação de pena de advertência e concessão de prazo para tratamento acústico. Todavia, o poder público aplicou a pena mais grave de interdição, apesar de o autor funcionar há mais de 15 anos sem qualquer penalidade anterior. Portanto, violado o princípio da proporcionalidade, é nulo o ato discutido.
preste atenção, que toda a minha argumentação foi dividida nos 2 pontos que eu tinha. E em cada um deles, eu trabalhei individualmente e separadamente até chegar à minha conclusão. Depois é que eu fui para o outro, né? Vamos para os pedidos? São 5. Os 4 pedidos da ação de procedimento comum, que a gente já conhece, e mais a tutela de urgência. Vamos lá? 2 pedidos. Pelo exposto, requer 1. A citação do réu na pessoa do Procurador-Geral do Estado para, querendo contestar o feito. A citação do réu na pessoa do Procurador-Geral do Estado para querendo contestar o feito, ou a citação do réu na pessoa do Procurador-Geral do Estado para integrar a lide. Dá no mesmo. Cita o réu para querendo contestar o feito, cita o réu para integrar a lide, mesma coisa. Vamos lá. 2. A concessão. Primeiro tem que pedir a tutela de urgência, depois o pedido principal. Essa é a regra. A concessão da tutela de urgência com a suspensão do ato impugnado até o julgamento final do feito. Então, a tutela de urgência eu quero que conceda ela para suspender o ato. Então, primeiro, a suspensão do ato impugnado até o julgamento final do feito. Daí, eu vou pedir a confirmação da tutela de urgência com a anulação do ato. Então, primeiro, eu pedi a suspensão com a concessão da tutela de urgência. Depois, eu peço que se confirme a tutela de urgência para a anulação do ato. Tá? Então, vamos lá. 3. A confirmação da tutela de urgência concedida com a anulação do ato administrativo. Ora, esqueci. Confirmação da tutela de urgência concedida com a procedência do pedido, né? Procedência do pedido. Agora sim, determinando a anulação do ato questionado. Então, confirmação da tutela de urgência com a procedência do pedido, determinando a anulação do ato. A anulação do ato é a procedência do pedido. Primeiro eu pedi para suspender, depois eu pedi para confirmar a tutela de urgência e dar procedência ao pedido, né? Beleza. Daí prova 4, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. Então, produção de todos os meios de prova admitidos em direito, né, e necessários à solução da causa, inclusive a juntada dos documentos anexos. A gente sempre vai incluir o pedido de juntada de documentos aqui, no meio do pedido de prova. É o ideal, tá? Para a gente ter mais um pedido só, ao invés de um monte de pedido. Então, primeiro a gente pediu a citação do réu, depois a concessão da tutela de urgência, depois a confirmação da tutela de urgência e procedência do pedido, daí produção de prova. Depois, o artigo 85 está aí remetido para você não esquecer, né? Depois da produção de prova, você vai, 5, a condenação
requer lá, né, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pronto. Aí, pessoal, apresentados 5 pedidos, tem 2 requerimentos que também estão no artigo 319, você não precisa decorar, não é um requerimento, na verdade. Temos a manifestação no interesse da audiência e a atribuição do valor à causa. Como está no artigo 319, é só você ir seguindo ele, foi o que eu lhe disse. Segue o 319 que você não esquece nada, pode ir até ticando lá na hora da prova, não tica agora nada não. Vamos lá. Em observância ao artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Então, não é um pedido, é simplesmente a manifestação no interesse da realização de audiência de conciliação ou mediação. 319. Depois atribui valor à causa e finaliza a petição. Normalmente essa finalização aí vale 1/10. Tem valido 1/10. 1/10 pode ser muita coisa, tá? Então, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, a gente não sabe qual é, data, também não, daí você centraliza advogado, OAB número, 3 pontinhos, né? Então, escreve advogado em cima, escreve OAB número 3 pontinhos embaixo, não tem OAB número tal, nem OAB Bahia, OAB Sergipe, OAB São Paulo, também não bote advogada, tá? Coloque no gênero masculino, porque é genérico mesmo. Não vamos correr o risco de haver indicação de qualquer tipo de entendimento de que você identificou a prova. Acho que não aconteceria, mas não coloque, tá? Vamos lá. Dos pedidos, pelo exposto requer: 1. A citação do réu, na pessoa do Procurador-Geral do Estado para querendo contestar o feito. 2. A concessão da tutela de urgência, com a suspensão do ato impugnado até o julgamento final do feito. 3. A confirmação da tutela de urgência concedida com a procedência do pedido, determinando a anulação do ato questionado. 4. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. 5. A condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em observância ao artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Beleza, tá? Eu vou passar um dever de casa para você. Abre aí, por favor. A gente não vai fazer, você não vai nem ler nada agora. Mas essa questão 6 aí, Francisco de Tal, é uma ação indenizatória. Depois vai ser dever de casa também você conseguir identificar a peça. Por enquanto não tem como identificar a peça, obviamente tem que ser ação de procedimento comum, porque foi a única que a gente aprendeu. Aqui você vai se deparar com a situação de desapropriação indireta. Se quiser dar uma estudada antes, estude. Na hora da peça, pode usar a pesca, pode usar as peças que a gente já fez, os modelos de peça do livro, por enquanto pode tudo, tá? Pode tudo, mas tente se basear principalmente no CPC. Abra o artigo 319 e tente fazer com base nele, para não esquecer os pedidos, ao invés de olhar as peças que a gente fez. É o ideal, tá? Mas pode pescar. Por enquanto, sim. O que me interessa é que você comece o treinamento. Encontre os argumentos jurídicos e monte a peça. Faça a peça toda, que no próximo aula a gente vai tratar de mandado de segurança. E aí, assim que a gente começar a aula, eu primeiro corrijo a questão 26, depois a gente vai começar a entender mandado de segurança, que é a segunda peça que a gente vai aprender, tão importante quanto, tá?
Até a próxima, pessoal.